Bons estudos a todos. Eu agora vou apresentar para vocês a peça de pedido de prisão temporária. Relembrando que o mapa mental está disponível, basta seguir as instruções abaixo. Então, a peça é composta pelo endereçamento, os fatos, assim, dispostos, fundamentos e pedido. Começando pelo endereçamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal, porque no caso em tela o tráfico de drogas é internacional. Se for da esfera da justiça estadual, vai ser endereçado ao juiz estadual criminal. No caso aqui da subscrição judiciária de São Paulo. E aí vem na sequência: o Departamento de Polícia Federal vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu delegado federal, que esta subscreve, representar pela prisão temporária com fundamento legal, conforme artigo 144 da Constituição Federal. Está aí a competência da Polícia Federal e Polícia Civil para exercer a segurança pública. Artigo 2º, Lei 12.830, que é a lei da investigação criminal conduzida pelo delegado. Artigo 1º da Lei 7.960, trata dos requisitos que ensejam a decretação de prisão temporária. Artigo 1º da Lei 79.60, quando essa medida se mostra imprescindível à investigação policial, quando aquele investigado, aquele eventual autor, não possuir ou comprovar sua identidade e também não possuir endereço fixo, ou ocorrerem razões fundadas de autoria ou participação nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado de morte, envenenamento de água ou substância ou alimentos ou medicinal qualificado pela morte. Todos esses crimes ensejam a decretação de prisão temporária. Quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, incluída aí também a tortura, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo, porque eu coloquei que são juntos, são crimes associados a hediondos, não é? São os crimes da lei de terrorismo, a tortura e o tráfico de drogas, os 3 T's. Aí, continuando, o delegado representa ao juiz que, antes de decretar ou não a prisão temporária, cita o Ministério Público. O juiz tem que ouvir antes, obrigatoriamente, o Ministério Público de proferir a sua decisão. Qual seja, o juiz não pode decretar por iniciativa própria, ou seja, de ofício, a prisão temporária. E o prazo para essa apreciação é de 24 horas. A duração da prisão temporária para crimes não hediondos ou equiparados é de 5 dias, podendo ser renovada por mais 5, e para crimes hediondos de 30 mais 30. Para quem quiser, pessoal, tem o vídeo só de prisão temporária, está completíssimo aí. Só acessar a playlist Direito Penal aí do canal. Também, artigo 2º da Lei 79.60, vem aí também estabelecendo prazo para prisão temporária e a obrigatoriedade do juiz ouvir o MP antes. E aí na peça, pessoal, tem também o seguinte: os pedidos concomitantes. Então, é sempre bom fazer as arguições que seguem. Por exemplo, tem celular apreendido em função do flagrante? Porque aí vai ter que ser pedida a degravação. Tem autor solto? Um dos requisitos para a decretação de prisão temporária. Tem bens imóveis para sequestrar, não é? Bens que esses são advindos do crime ou em função deles. Tem bens para arrestar,
tem apreensão para fazer, é crime hediondo, o fato em si consiste em tráfico internacional de drogas, que é equiparado a hediondo. Quando cabe também, pessoal, prisão temporária, peça a temporária, independente se caber também a prisão preventiva. Cabe busca e apreensão de valores do crime? Cabe pedido de degravação ou quebra dos dados telemáticos celulares? Então, está aí também a fundamentação da busca e apreensão, 241 do Código de Processo Penal, apenas o juiz determina que tem legitimidade para expedir o mandato e deve ser expedido antes, logicamente, da diligência. Também o delegado, excepcionalmente, sem mandado judicial, poderá determinar e realizar a busca e apreensão, caso de flagrante de delito, justamente para impedir que o crime prossiga, para preservar provas. Então, no local do crime, o delegado pode apreender objetos, também pode entrar, inclusive, na casa da pessoa, fora também do dia, né? Que é um abrigo inviolável à residência da pessoa, porém, nesse caso de estar sendo praticado um crime, pode ingressar na casa, pode, em caso também de urgência, emergência, para prestar socorro, em caso de desastre, né? Salvaguardando a competência exclusiva do juiz para expedir mandados de busca e apreensão. Também no tocante à interceptação telefônica, Lei 9296, artigo 1º. Só o juiz pode determinar a interceptação, tanto na investigação criminal ou também durante o percurso da instrução processual penal. Então, dependerá exclusivamente de ordem do juiz para que possam ser feitas interceptações telefônicas e também sob segredo de justiça, justamente para que isso não venha ao conhecimento de pessoas que podem obstar a produção da prova. Que é diferente, pessoal, da quebra de sigilo telefônico, da interceptação. Na quebra de sigilo telefônico, existe apenas o histórico ali de quem ligou, para quem e a duração. Não tem o conteúdo das conversas. Então, essa interceptação pode ser decretada pelo juiz a partir da existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, da imprescritibilidade da medida e também o fato investigado deve constituir crime punido com reclusão. Então, se for detenção, não haverá essa hipótese de pedir a interceptação telefônica. Sequestro também, só dando uma pincelada, ele cabe para bens móveis e imóveis, está disposto aí também em face da existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens, ou seja, são mais do que indícios, são indícios veementes, ela se volta contra o proveito do crime, ou seja, naquilo que o produto do crime é transformado. Então, por exemplo, assaltou o banco, roubou o dinheiro, comprou o carro, então esse carro poderá ser sequestrado. Então, o sequestro, reiterando, vale tanto para bens móveis quanto para bens imóveis, não é? E a apreensão e sequestro recairão apenas sobre o instrumento ou produto do crime, não é? Se caracterizando por tornar o bem sequestrado indisponível, sem possibilidade, portanto, de ser posto em comércio. Então, sequestra o bem, não é? Fica possibilitada assim sua comercialização. Posteriormente, esse bem pode ser, inclusive, leiloado. Então, vem aqui também, conforme disposto na Lei de Drogas, 11.343, consoante seu artigo 60, então o juiz, da mesma forma, a requerimento do MP e do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, qual seja o delegado, seja de polícia civil ou federal, dependendo da competência, poderá decretar assim, no curso tanto do inquérito policial ou da ação penal, apreensão e outras medidas assecuratórias. Quer dizer, ficou aberto aqui o rol para que o juiz possa deliberar, nos casos que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produtos do crime. Ou seja, é apreensão, não está leiloando os objetos ou
nada disso. Então, é uma medida assecuratória de natureza cautelar para preservar esses objetos para que eles não sejam eventualmente perdidos e que eles sejam ou constituam proveito do crime. No tocante à quebra de sigilo de dados telemáticos, no que concerne aos dados telefônicos, seja o equipamento apreendido em busca e apreensão domiciliar, autorizado judicialmente ou em prisão de flagrante, situação em que não seja necessidade de ordem judicial, o próprio delegado pode fazer essa apreensão. Nesse caso do flagrante, pode o delegado de polícia extrair os dados por autoridade própria. Quer dizer, pode extrair os dados depois da apreensão. Aí vem aqui, só para dar uma pincelada, então a peça, eu entrei aí nos fundamentos jurídicos, né, para poder ficar completa. Então, endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, não é, da subscrição que for, o Departamento de Polícia Federal vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, por seu delegado federal que esta subscreve, representar pela prisão temporária, não é? Aí, de acordo com esses fundamentos, com o artigo 144, artigo 2º, Lei 12.830, artigo 1º, Lei 7.960, artigo 2º também da mesma Lei 7.960, concomitante com o pedido de, aí vai pedir, fatores a considerar na peça, né? Busca e apreensão, interceptação telefônica, sequestro de bens móveis e imóveis, conforme o caso, quebra de sigilo de dados telemáticos, tal como se aduz. Aí vamos entrar agora na segunda parte da peça, justamente dos fatos. Então, aqui é narrar o fato concreto em tela. Nós estamos simulando aqui um fato de tráfico internacional de drogas. Então, vem da prisão. Esse requerimento de prisão temporária está sustentado na presença de elementos suficientes de autoria e materialidade de fulano e união com Beltrano, os quais se associaram com o fim de praticar tráfico internacional de drogas e, posteriormente, praticar o delito de tráfico em si. Ou seja, existe o crime formal apenas de associação para o crime de tráfico de drogas. Não é? Duas pessoas elas se reúnem com esse objetivo sem necessariamente ter um resultado naturalístico. Então, classifica-se o crime de associação para tráfico, um crime formal. Porém, o tráfico em si é um crime material. Então, aqui no caso, tem a presença dos dois crimes. Posto que se receberam mais de 1 tonelada de cocaína proveniente do Paraguai. Então, consumaram o crime de tráfico internacional. Então, da busca. Há informações veementes no inquérito policial, eu grifei informações veementes. Investigações, né, antes do inquérito, de que na casa do fulano existem valores advindos do tráfico, passíveis de busca e apreensão, nos termos do artigo 240 do CPP. Então, presentes aí o fumus comitit delicti e o periculo in mora e o periculum libertatis. Então, justamente, o fumus comitit delicti é a fumaça da prática de um fato punível, advém justamente das provas de materialidade, não é? Ou seja, indícios robustos, veementes da existência do crime, indícios também da existência e também de autoria e participação daqueles que estão sendo investigados e acusados. E presente também o periculo in mora, que vem do direito civil, mas aqui associado justamente com o periculo libertatis, que é justamente o perigo da liberdade daquele ou daqueles indivíduos, se acaso esteja ocorrendo, como é o caso em tela, concurso de agentes. Haja visto que o produto do crime pode se perder em função do perigo da liberdade do acusado ou dos acusados. Estão presentes periculo libertatis e também para a conveniência da instrução criminal, garantia e aplicação da lei penal. Justamente, pessoal, esses fundamentos sempre andam juntos, né? A conveniência da instrução criminal, é sempre bom jogar esse, e a garantia da aplicação da lei penal também é bem amplo, né? Cabe em qualquer peça e qualquer concurso. Da ordem pública ou econômica. Se é necessário, cabe busca das provas que auxiliarão no esclarecimento do delito. Então, aqui é contar a história, não é? Para que possa ser bem fundamentada. Do sequestro, nos moldes do artigo 125 CPP e seguintes, quando constitui imóvel, produto ou proveito do crime, que é o caso da loja, não é?
E aqui vem o artigo 60 da Lei de Drogas, foi inserido pelo pacote anticrime, agora 2019, muito importante, justamente o juiz, a requerimento do MP ou do assistente de acusação, ou da representação do delegado de polícia, poderá decretar, no curso do inquérito ou ação penal, nos dois, apreensão ou outras medidas securitárias nos casos que haja. Olha aí a cláusula aberta, justamente, ou outras medidas securitárias. Nos casos que haja suspeita de que os bens, direitos e valores sejam produto do crime, que haja suspeitas, então ele já pode declarar para garantir. Não é? Então, está em seus termos, nos modos do artigo 125 do CPP, quando constitui imóvel, produto ou proveito do crime, está aí. 125, caberá o sequestro dos bens imóveis, eu grifei, adquiridos pelo indiciado com proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Tem um caso emblemático também, né, pessoal? Que quando assim ocorre um assalto, a pessoa gasta aquele dinheiro com um bem, então, de qualquer hipótese, esse bem vai realmente poder ser sequestrado. E para a decretação do sequestro, justamente bastará, quer dizer, o legislador teve aqui a cautela, não é? A existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Então, justamente para possibilitar esse sequestro. O juiz de ofício, a requerimento do MP ou do ofendido, ou mediante representação, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo, ainda antes de oferecer denúncia ou queixa. Olha aí, aqui já prevê hipótese de ofício. O juiz já manda justamente sequestrar o bem, ou pelo pedido do MP, ou pelo pedido do delegado de polícia. No caso aqui em tela, a loja constitui o ponto de tráfico disfarçado de comércio, que já está devidamente circunstanciado nos autos, com indícios veementes, ou seja, isso é o fumus comit delicti, estampado no caso tela. A loja foi adquirida com o provento do crime e usada para o tipo, sendo necessário e cabido seu sequestro. Consequentemente, perdimento a ser registrado na acusação penal. Então, o perdimento é uma segunda etapa. Então, é a fumaça da prática de um fato punível, presente o fumus comit delicti, que é a fumaça da prática de um fato punível. É muito associado justamente à questão do sequestro de bens, da quebra de sigilo telefônico. Celulares dos autores presos em flagrantes e terceiros não foram acessados, pois depende de ordem judicial. Os crimes de telas, ressalvando, né, pessoal, que o delegado pode, no caso de flagrante delito, pode fazer a degravação. Os crimes de tela são punidos com pena de reclusão, que autorizam devassar os conteúdos do aparelho, inclusive WhatsApp, fotos e outros meios de dados, porque é reclusão. Se fosse detenção, não poderia. Então, por exemplo, o jogo do bicho não pode, né? Pode ser uma pegadinha, né? Então, é bom ficar ligado nisso aí. Então, é imprescindível como meio de prova para acessar a cadeia criminosa internacional. Então, fundamentar, né? Para que é preciso? Não basta falar que tem o celular, mas para quê? Então, tem que escrever para pedir para o juiz e convencer o juiz que é necessário. Então, esse é o nosso perículo in mora, consoante artigo 2º, inciso 2, Lei 9296 de 96, que regulamentou o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, justamente trata sobre a inviolabilidade do sigilo das comunicações, incluindo a comunicação telefônica, porém, já está aqui a exceção, por ordem judicial, nas formas e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal e instrução penal, pode ser mitigada e justamente quebrar o sigilo. No caso aqui, que nós estamos abordando nesse estudo, justamente das comunicações telefônicas. Então, aí já na terceira parte, fundamentos. O crime de tráfico internacional é equiparado a hediondo, portanto, passível de prisão temporária, consoante o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, 8.072/90. O perigo da liberdade do agente, periculum libertatis, ela se baseia na imprescindibilidade, para as investigações da segregação, caso aqui de Pedro, né, que é o autor, e o artigo 1º da Lei 7.960, justamente vem nesse rumo, posto ter várias ligações criminosas, são requisitos que ensejam a prisão temporária em função
que é imprescindível a investigação policial, encarceramento provisório desse indivíduo, segundo a defesa aqui que o delegado está fazendo dessa tese, porque existem apontamentos no inquérito que está acostado aí aos autos do investigado chefiar o tráfico de drogas. Então, ele vai poder ali ser inquirido sobre a participação de terceiros, detalhes do crime, pode, inclusive, né, indicar outras pessoas. Então, realmente, nesse caso aqui, está muito forte aí e o juiz deve decretar. Se não existe qualquer outra medida adversa que possa impedir o risco de fuga e reiteração criminosa de Pedro. Por que não cabe a preventiva, pessoal? Até caberia, só que onde cabe a temporária, peça a temporária, porque ela é menos gravosa, não é? A temporária ela tem um viés assim de esclarecimentos, quando há justamente informações adicionais para subsidiar, não é, tanto essa parte da investigação, inquérito e até ação penal. E, por fim, pedido. Diante do exposto, represento pela prisão temporária de fulano, ou se tiver vários, constar o nome dos acusados, no prazo de 30 dias. No caso aqui é 30 dias, porque foi crime hediondo, tráfico internacional de drogas, podendo ser renovado mais 30. Se for crime comum, 5 mais 5. Tem que ser de reclusão. Detenção não cabe, hein, gente? Além da busca e apreensão dos valores do crime na casa do autor, aí põe lá, né, se tiver lugar, o sequestro do imóvel da loja, tal, complemento, e a quebra dos conteúdos telemáticos celulares apreendidos com a devida degravação, ouvido do Ministério Público todos os pedidos e sem oitiva da parte contrária, pela natureza da medida sigilosa, não é? Para que não haja obstrução da justiça, termos em que pede deferimento, local, data, subscreve o delegado de Polícia Federal ou de Polícia Civil. Então, aqui finalizamos a peça, agradecendo a atenção de vocês. Se gostaram, por favor, divulguem, porque isso só nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho gratuito para que muitas pessoas possam ter acesso a esse material que não teriam de outra forma. Essa é a nossa missão também. E para aqueles que quiserem aprofundar um pouco mais e, com isso, obter os mapas mentais, né, tanto igual a essa apresentação, né, você vai poder navegar pelos mapas, e vai também ao arquivo PDF, basta clicar abaixo, tenho certeza que será de grande valia para vocês e para nós aqui do canal também. Então, muito obrigado a todos, que obtenham sucesso nos seus projetos e vamos à frente, porque esse é o nosso rumo, andar para a frente. Um grande abraço.